Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de entrevistas sobre ser escritor no interior do Brasil. O escritor que vai abrir nossa série é Kenny Teixeira. Possui 29 anos, é natural de Erval Seco, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, graduado em psicologia, pós-graduado em psicanálise e licenciado em letras. Kenny publica seus livros desde 2013, quando estreou com Toda a Forma de Amor. Em 2016, lançou seu primeiro romance, O Diário Secreto do Cavaleiro Mascarado. Em seguida, veio sua estreia na literatura infantil com o livro A Palavra Perdida. Em 2019, também publicou O Rapto dos Dias, lançado na Bienal do Rio de Janeiro e vencedor do Prêmio Ecos da Literatura nas categorias de Melhor Drama e Melhor Capa. Em 2020, lançou Estúpido Convite para Deixar de Existir. No ano seguinte, seu retorno para a literatura infantil foi através do livro Um Pé de Felicidade. Recentemente publicou seu primeiro livro no gênero romance policial, chamado O Peregrino. Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo nessa entrevista. Hoje o Conjunção Boquiana começa com um trabalho novo de trazer vozes do Brasil, principalmente vozes gaúchas, vozes que estão fora do eixo Rio-São Paulo. E eu quis trazer um escritor da minha região, da região norte do Rio Grande do Sul. E eu conheci há pouco tempo atrás, numa palestra, o Kenny Teixeira, se eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, que está lançando agora esse livro, chamado O Peregrino. Então, eu contei um pouco sobre a proposta do canal e resolvi convidá-lo para falar um pouco aqui com a gente sobre como é que é ser escritor, como é que surge essa arte da escrita, porque é um dos grandes mistérios, uma das grandes questões da literatura é como formar um escritor ou como surge um escritor. Então, para a gente sair só da leitura de clássicos ou de livros, vamos propor essa entrevista com o Kenny. Em primeiro momento, esse agradecimento por ter aceitado esse convite. E já vou abrir com uma pergunta provocativa, sabe? A gente sabe, Kenny, que várias coisas levam alguém a escrever. Você, como psicanalista, sabe muito mais das várias motivações humanas a fazer os mais variados atos. Escrever é um grande ato de concentração, é um grande ato de estudo, é um grande ato de se colocar no papel, é um grande ato também de colocar a sociedade no papel, é um grande ato de ver, de ouvir e de sentir. Quando você acha que você começou a se formar, a sentir algo assim como escritor, que você começou assim, pensar assim, peraí, talvez haja uma força em mim para escrever. Quando que começou a sair da leitura e começar aos poucos indo para a página, sentindo-se como escritor? Como é que foi esse processo? Bom, primeiramente, boa noite, obrigado, Matheus, pelo convite. Estou muito feliz de estar ocupando esse espaço aqui e pela oportunidade que você está dando a escritores como eu, né, tão à margem, assim. Eu espero levar um pouquinho de contribuição aí aos seus inscritos no seu canal, seus Não, a honra, admiradores, aqueles que apreciam o seu trabalho. a honra é nossa, já está trazendo. Sobre a sua pergunta, eu entendo que a escrita, ela talvez me precede até, sabe?
Ela é uma forma de expressão desde pequeno, eu tenho isso. Às vezes eu buscava remendar os finais de livro, de historinhas, eu queria dar a minha versão, as minhas brincadeiras eram todas de contar histórias mesmo, né? Então, assim, tinha essa veia muito inclinada para isso, né? Mas foi em 2013 que eu publiquei meu primeiro livro, chamado Toda Forma de Amor. Ele surgiu de uma... Eu trabalhava num lugar muito pequeno, assim, era uma salinha apertadinha, 2x2, assim, e lá de companhia eu só tinha um rádio. E era bem naquele período do meio-dia ali em que nada acontece, né? Nem Sim. enfim, tá todo mundo ocupado com outras coisas, né? E a locutora lia cartas dos seus ouvintes a entes que se despediam, né, perdão, dos ouvintes que se despediam dos seus entes queridos. E aí eu fiquei intrigado com aquilo, porque me parecia tão obsoleto a carta, né, ainda ser utilizado, né, e aí eu comecei a próprio punho, ali naquele intervalinho de tempo do trabalho, a escrever as fantasiosas cartas, né, que poderiam servir aquele programa de rádio. E ali surgiram 20 contos, e aí eu consegui publicar o meu primeiro livro a partir disso. Então, assim, a escrita é muito orgânica em mim, sabe? Eu digo que ela é um bichinho que corre por baixo da minha pele, assim, né? Eu não sei, não existe a menor possibilidade de eu estar no mundo sem escrever. Então, é uma coisa meio simbiótica, meio intrínseca mesmo, assim. Bom, para nós que somos leitores, só agradecemos, né? Porque é um grande imaginar alguém numa sala escutando outra pessoa que lê uma carta num rádio sobre o luto, e isso Uhum. vai gerando também, vai trazendo de volta. E daí gerou esses contos. E eu sei que você Isso. já foi para literatura infantil, que você agora começa no policial, que você vai cortejando vários estilos. Como é que é isso? Tipo, você pensa, vou fazer um conto, não, ou começa uma história e a história, não, pera, isso pode dar um romance, ou não. Eu acho que aqui tem que ter um assassino. Eu acho que isso aqui. Como é que nasce assim a vontade? Como é que nasce a seleção de gênero? É muito natural, assim, sabe? Eu sou muito obediente da minha escrita, eu digo que eu sou só um escravo dela, só um condutor, sabe? Sim. Mas bem muito natural, assim. Então, quando eu tenho a vontade de contar uma história, de eu me entreter com aquilo, é a minha diversão, é o meu playground, assim, né? Então, eu também busco não me distanciar entre uma obra e outra, sabe? Se distanciar de mim, né? E aí, por isso que eu gosto de passear entre os gêneros, de falar com criança, de falar com adultos, adolescentes, né? O meu primeiro livro é um romance pretensioso, talvez, mas bem água com açúcar, sabe? Então, e aí eu fui tentando galgar um outro nível de escrita, não em termos qualitativos, né? Mas de exploração mesmo, sabe? De desbravar. Então, o Peregrino, por exemplo, que é o meu primeiro romance policial, veio muito desse desejo de contar uma história ambiental, porque eu achava os romances policiais muito difíceis, né? Tem que ter uma arquitetura, uma estrutura muito bem enredada, muito bem planejada mesmo. É uma teia que se forma, e aí o cara tem que ter pistas, tem que usar de uma inteligência, etc., recursos e tal. Então, foi uma satisfação mesmo ter conseguido entregar. Eu ainda acho que o Peregrino é light, assim, sabe? Mas eu posso dizer com certeza que é um romance policial. E tantos outros, né? O drama, a prosa poética,
os infantis, então sempre vem dessa necessidade de me comunicar, de contar uma história. Primeiro vem isso, né? Depois é que eu vou identificando, eu acho que é um romance, acho que é um policial. Então o texto vai nascendo e, tipo, no labirinto, às vezes pode ser que mude. Você tem Isso, o costume de contar para alguém, olha, estou fazendo uma história que está indo por aqui e alguém te dá um palpite. Ah, por com que tu não certeza. coloca, sabe? Já aconteceu Eu alguma digo coisa assim? que os meus leitores beta são os meus termômetros, né? Sim, Eu sempre tenho que ter alguém que vai não me podando, mas me direcionando, assim, sim, me mostrando o caminho, né? Claro, isso sem abrir mão da minha sim, independência, da sim, minha autonomia, né? Mas, sim, eu tenho e preciso, é uma necessidade mesmo, não tenho coragem, nem, não sei se capacidade é a palavra certa, mas ousadia, quem sabe, de assim, entregar com cara e coragem, assim, sabe? Só peitar é, uma história e as sem ter o pessoas peso de às alguém. vezes, as pessoas às vezes imaginam que o escritor é aquele que se fecha num quarto, depois de 6 meses aparece com um livro, diz, olha, tá aqui. Se aquilo tivesse nascido, mas não, há um processo, Sim, há uma sim. Não vou dizer negociação. que isso, que essa ilustração que você desenhou agora não aconteça. Sim, Realmente é um sim, processo bem solitário, né? De concentração e tal, de exercício mesmo. Mas a gente não faz nada sozinho, assim, né? sim, Eu, pelo sim. menos, meu trabalho é bem coletivo, assim. Há um mundo que vai te dizendo, assim, há coisas, Sim, sim, interpretações, algumas coisas, as coisas nos influenciam, sim, né? Às vezes as pessoas pensam que não, mas as coisas nos influenciam. sim. E falando sobre o Peregrino. Peregrino é um livro que se comunica muito com essa experiência de pandemia. Essa experiência que talvez seja começo do século XXI, a grande experiência de ressignificação de sentidos, de ressignificação dos espaços. São 5 personagens que têm uma vida afetada por essa pandemia. Uhum. Mas nós temos um autor, nós temos alguém que trabalha numa escuta atenta, nós temos alguém que escuta pacientes. Como foi sua vida na pandemia, assim, tipo, e daí nesse processo que você conta pra gente, que vai colocando, que vai saindo, como foi? Porque tudo foi meio que, eu vou usar uma palavra aqui, que é estilhaçado. Uhum, uhum. Aí temos 5 personagens. Como foi sua vida? Como você pensou, bah, talvez isso mereça um livro, talvez essa experiência mereça um livro, tudo isso da pandemia mereça um livro. Como foi a sua Sim. vida na pandemia? Eu penso que ninguém passou incólume pela pandemia, né? Eu acho que todo mundo foi afetado de alguma forma, infectado de alguma Sim, forma. O Peregrino, ele nasceu de recortes, né? Então, de eu assistir, de eu observar, de eu ver como as pessoas estavam descobrindo esse desconhecido, que era o vírus, né? E assim, profissionalmente, eu, claro, tive que me adaptar a algumas situações, né? Eu, além de psicólogo, eu sou orientador social, então as minhas atividades eram coletivas, eram em grupos, isso eu teve que parar. E aí, sim, como que a gente vai manter o vínculo, né? Como que a gente vai fazer para que as pessoas ainda se sintam pertencentes a essa programação, a essa atividade? Visitas às casas, atividades remotas, tudo isso, né? Por outro lado, o consultório eu não parei em nenhum momento, sim, né? Então, assim, aderi, claro, aos atendimentos remotos também, mantive a distância, álcool em gel, aquela coisa toda, máscara durante o atendimento. É claro que agora flexibilizando muito já, né? sim, Mas a ponto de pensar que a pandemia mexeu significativamente com todo mundo, né? Então, a ponto, né, de concluir, então, que a psicologia entrou nesse lugar de necessidade, né? Assim, sempre foi, né? Mas talvez isso tenha se acentuado com a pandemia, né? E aí, falando do Peregrino,
eu fui buscando esses recortes, sabe, Matheus? E aí eu sempre gosto de colocar os meus personagens no limite, assim, né? O Sim, ponto de partida deles, eles já começam lá em cima, né? Então é sim, uma prostituta que não tem mais como atrair os clientes e já está farta dessa situação de vulnerabilidade, decide que aquela ali é a hora dela parar. Só que ela escolhe o pior dia para fazer isso, porque é o dia que ocorre um assassinato no bordel em que ela trabalha. sim, Então, ali havia também muito do que os jornais noticiavam, né? Houve especulações de que haviam caixões com pedras, e por isso que estava aumentando né, o superfaturamento das funerárias, aquela coisa toda. E daí surgiu um escritor, que é um dos 5 protagonistas, né? Ele foi infectado pelo vírus, mas há uma confusão no dia da alta dele e ele é dado como morto. E aí ele descobre que é mais vantajoso ele estar vivo do que morto, entende? sim, Porque a família estava passando por uma situação difícil e com a morte, uma editora se interessa pelo trabalho dele, ele acaba lucrando, e aí tem aquela questão da vaidade, de ter o trabalho reconhecido, etc. Então ele entra num dilema ético aí e existencial, né? Ainda tenho um empresário, dono de uma casa noturna, que também não pode mais promover aglomerações, né? Decreta falência. Do contrário, também é verdadeiro, né? Então, aqueles que perderam os empregos, né? Como que eles deram essa virada? Como que foi feito esse giro? Se descobriram de que forma? E ainda para coroar tudo isso, há uma jornalista que tem uma noite, um primeiro encontro, e aí o cara desaparece. Não? E aí, muito nesse questionamento de como as pessoas vão passar a se relacionar, sendo que não pode mais ter abraço, sendo que não sim, pode mais ter contato físico, né? Essa coisa toda. Tudo isso, todos esses personagens, poderiam contar a minha história ou a sua, sim, né? Então, é claro que eu acentuei muito mais porque é literatura, né? É ficção. Mas, em algum momento, a gente se perguntou como é que vai ser agora? Eu deixa eu me lembrar. Eu não lembro com certeza, Matheus, mas eu perdi minha avó no ano passado ah, que e eu me pena, lembro, mas não foi pelo Covid, né? Mas mesmo assim estávamos em pandemia ainda e sim, tal. Só que e é isso que eu quero chegar. Eu não lembro quantas vezes eu pude ver a minha avó, entendeu? no Durante a processo pandemia. todo, Exato, exatamente. E aí eu lembro que num desses encontros, eu estava com suspeita do sim, Covid. E aí quase colocou a nossa viagem em risco, porque ela morava a 800 quilômetros de mim, enfim. Então é nisso, sabe? Como que ficaram as pessoas? Eu, só voltando a essa perda da minha avó, é, eu fui para tentar me despedir, mas ainda não podíamos manter um velório com uma extensão de horário, as funerárias não podiam reter os corpos, então, assim, tudo é feito do Covid. Acho que foi uma, uma reação em cadeia, assim, sim. né? Todo mundo teve alguma coisa que mexeu, que tocou, que se readaptou. Então, acho que é nesse sentido, né, que a pandemia me ressignificou algumas coisas, né? O Humberto Eco, ele diz assim que ele adora romance de crimes, né? Tanto que o Nome da Rosa se passa um romance de crime que se Isso. passa numa abadia. Ele fala assim que as pessoas gostam muito, e ele coloca psicanálise aí no meio. As pessoas gostam muito de romance de crime, psicanálise, porque elas sempre encontram um culpado. Ele bota entre aspas, um culpado, sabe? Sim, E maravilhoso. essa experiência sabe, de encontrar um culpado. Mas quando a gente encontra o culpado, as coisas não se restabelecem. A gente Sim, pode mudar, exatamente. mas aquele mundo não vai voltar, sabe? Não é mesmo mesmo, né? E é uma coisa muito vendo o senhor falar, vendo o escritor falar, e daí a gente imagina, e você, como é que foi a rotina de escrita? Você passando por tudo isso, você dedicava uma hora, ou você esperava sair, e daí, Uhum. como é que, não sei se pode contar tudo, não conta tudo, Claro, mas claro, não tem problema. como é que se nasce a gênese, assim, tipo, então nós temos É, grandes ideias, nós temos o sim, Capital,
alguém que precisa do dinheiro, nós temos uma busca de amor, nós temos uma relação que se desfaz, que podia ter sido. Uhum, uhum. Como é que nasce como é Sim. que nasce cada personagem, assim? Então, eu talvez tenha uma pretensão um pouco audaciosa com o Peregrino, que é de deixar isso para lerem daqui 10 anos e verem como a gente estava se organizando agora, né? E aí foi disso, como eu te contei, eu estava observando os jornais, tudo que acontecia no mundo. é, e aí primeiro eu fui retendo Sim, essas ideias, né? Esses 5 personagens eu não os conhecia logo de cara. Ah, quem sabe um cara que perde tudo com a pandemia. Ah, quem sabe uma prostituta que deixa. Porque eu também já queria escrever uma história sobre prostituição, mas eu via que já tinha tudo, já foi contado, sim, né? A prostituta já foi explorada literalmente, né? E literariamente de sim, diversas formas. Então, eu queria fazer essa prostituta que deixa a vida, né? sim. E aí a pandemia vem como um motivo justificável, plausível, né? Então, eu fui guardando essas informações. E coincidiu que eu assisti uma minissérie que passou em 2016, justo nesse período da pandemia ali. Uma minissérie chamada Justiça, não sei se o senhor assistiu e se há de lembrar. E aí o barato dessa era que as pessoas faziam frente e fundo, assim, sabe? Sim, Ora tava o foco num protagonista, depois esse protagonista era coadjuvante, assim, sabe? sim. E aí eu quis pegar essa linguagem e trazer tudo isso para dentro do Peregrino. Eu, Consegui encontrar a costura dele, né? quando comecei a ler o Peregrino, eu comecei, tá, mas a minha cabeça foi assim, tá, tem algo aqui eu comecei a ler faz um dia e meio, já tô no meio, assim, tipo, vai Legal. rapidão, sabe? E daí eu pensei, bom, tem aqui algumas técnicas bem modernas de narrativa, pá, eu fui reconhecendo algumas coisas, mas há caminhos cruzados, e eu pensei, tá, quando a gente fala de literatura, a gente sempre tem essa ideia de tentar, até um crítico, Harold Bloom, vem com essa, da angústia da influência, de tentar mapear a influência, de tentar encontrar, de novo, Uhum. os culpados. Quem são os culpados de eu escrever assim? Por que eu escrevo assim? Por que eu não escrevo assim? E a gente tem essa ideia de tu dizer nome de 5 autores que podem ter te influenciado. Mas isso é só uma ideia. A gente Sim. sabe que é mais complexo do que isso. Aí algumas pessoas podem colocar autores dificílimos que ninguém vai ler, e outros podem colocar autores simples, mas não é bem sobre isso. Quando você pensa assim, reconstituindo a tua vida literária, a tua vida de escritor, assim, é as tuas, não vou chamar de influências, mas quais são, assim, as coisas que no caminho você ficou, tá aqui algo que eu, bah, isso Eu que eu aprendi com preciso esse livro. isso. Isso Uhum. aqui eu aprendi com esse livro, isso aqui eu estou Sim, aprendendo. sim. Matheus, eu gosto, eu aprendi muito na faculdade de Sim, letras, né? Eu também sou formado em letras, né? E era uma academia com a ênfase na literatura portuguesa, né? Então eu meio que deitei e rolei, assim, sim, sabe? Com os autores portugueses. O Saramago mesmo, que sim. tem o Ensaio sobre a Cegueira, que eu acho que é atemporal e nada mais conveniente do que para esses tempos de hoje. Mas um autor especialmente me deu uma noção da prosa poética, que foi o Walter Ugumãe. Ah, tá. Eu sou apaixonado pela escrita dele, né? Eu li O Filho de Mil Homens, li o Contra Mim, que tem uma ficção biográfica, uma coisa assim, e outros, assim, muitos nacionais, né? Não dá para fugir do Machado, eu acho que ele Sim, é insubstituível. O Gabo, Gabriel Garcia sim. Marques, né? Ah, me veio um autor super novo, o Matheus, que não sei se você conhece, o Vitor Ehringer. Ele cometeu suicídio, ele escreveu O Amor dos Homens Avulsos. É bárbaro, né? Linda a forma que ele escreve. Enfim, acho que são essas, assim, que ao longo, que hoje eu tenho mais consciência do que me fundamentaram, assim, Sim. sabe?
Mas eu acho que essa pergunta é uma pergunta, tipo a pergunta assim, de quem está preparando uma entrevista, não sabe muito o que falar, como é meu caso, sabe? Tipo, porque essa pergunta é sempre a pergunta que você, como leitor daqui dos teus próprios textos, daqui 10 anos vai ter outra ideia do Outras que tu, referências, né? e essa pergunta é tipo para balizar, para você meio que dar um panorama para Sim, quem quer te conhecer saber, olha só, esse cara leu o que eu leio, também gosto disso, sim, também gosto de. sim, É sim, sim, tipo sim. para tu dizer, olha, se você gosta disso, talvez a gente possa conversar. Foi como o sol deitar no mar, demorado e respeitoso, um se pondo noutro. Enquanto um é leito, o outro se assenta, ardido e quente. Só que ao invés de morrer, renasce. Contrariando regras, enquanto um desce de corpo, alma e panos, o outro se ergue em uma onda vertiginosa, capaz de mover areias profundas. O sal travestido em um doce espesso selou-os com o atrito, primeiro de suas superfícies, e depois da imensidão de cada um. Então, quando a gente escreve, a gente cria algo e a gente manda esse algo para o mundo. Até hoje, assim, não sei, você já teve muita surpresa, tipo, você, ainda mais que você fez livro infantil, que você está fazendo romances policiais, de você criar alguma coisa e alguém te chegar, te dizer alguma coisa que você ficou, meu Deus, eu não imaginava que isso podia ter esse desdobramento, ou que isso podia ir para esse lado. Tem alguma história que algum leitor te trouxe algo que você ficou realmente impressionado com o poder que tem de lançar um texto no mundo, do que ele pode vir te trazer de volta? Teve alguma coisa assim? Sim. Primeiro, assim, Matheus, tem várias respostas me ocorrem quando você me pede isso, né? O primeiro eu acho que é como eu converso com as crianças, né? Eu estou preparando um para o ano que vem, que a temática é o tempo, né? E eu lancei ano passado um Pé de Felicidade que é justamente sobre que a felicidade está no ter, né? Sim, Não estar no ter e estar no ser. E, cara, vem tanto retorno, assim, das crianças, especialmente, porque é uma resposta muito imediata, né? sim. E espontânea e sincera. Então, eu trabalho com algumas mães, e aí uma delas me diz assim, toda vez que eu passo por uma árvore que está meio seca, e meu filho diz assim, tá triste a árvore. Sim, por causa da Então, isso é história. dessa sutileza, isso, exatamente. Dessas sutilezas, assim, até comoções maiores, como, por exemplo, o Rapto dos Dias, ter contribuído a uma leitora superar um momento difícil que ela estava atravessando, entendeu? Sim, Então, assim, é claro que eu não escrevo com essa ambição. O meu objetivo é unicamente, talvez, contar uma história, né? Mas eu tenho uma preocupação de como o meu leitor vai assimilar isso, como vai ser a digestão dessa história, né? sim. Então, quando eu escrevo especialmente para criança, eu penso em coisas que eu gostaria que tivessem me dito e eu estou tendo que aprender com isso agora, né? Então, sobre a felicidade, sobre o desperdício do tempo, como a gente conta o tempo, né? Sim. Então, provavelmente para o ano que vem aí a menina que engoliu o tempo. Olha que legal o título. Assim, e, e acho que é isso, assim, né? E de outras formas, assim, quando eu estava concorrendo ao Prêmio Ecos pelo Rapto dos Dias, como melhor drama, vinham as pessoas e me cumprimentavam no supermercado e diziam assim, olha, votei em você. Então, quer dizer, isso mobilizou toda a minha comunidade aqui, Sim. né? Então, de certa forma, como as pessoas também recebem isso, né? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar muito, e que também nasce muito da angústia de fazer essa série de entrevistas com autores fora do eixo Rio-São Paulo. Um escritor na sua comunidade, um escritor no seu entorno, ser reconhecido na rua, em um lugar, no interior do estado. O Carpinejar tem uma frase chamada beleza interior, que é
a beleza interior, essa beleza interioriana que só quem mora sabe. Como é que é escrever no interior? Como é que, apesar de teu livro ter um alcance nacional, apesar de sua obra ser lida nacionalmente pelas grandes plataformas, como é que você acha que isso te afeta? Como é que você acha, assim, tipo, que você tem essa possibilidade de mostrar um mundo que nem sempre é cortejado pelo nosso imaginário, um mundo que às vezes as pessoas não têm ideia que existem? Isso, exatamente. Eu sou de Erval Seco, eu sou natural daqui, vivi 7 anos e meio, eu acho, em Dourados, não sei dizer exatamente, Mato Grosso do Sul, né, quando eu cursei psicologia e voltei. Foi lá que eu comecei, né, os meus 2 primeiros livros foram lançados lá. E, e não foi, eu não tinha essa ideia, eu vou ser escritor, né, claro que melhor, sim, Sim, sendo, não tinha ideia que as minhas obras um dia seriam publicadas, enfim, essa coisa toda muito, porque talvez lá naquela infância eu tinha essa compreensão de que era todo mundo distante, era todo mundo difícil, né? Talvez eu tenha sido desestimulado, de certa forma, a acreditar que a gente pode, que a gente é só correr atrás, né? sim, Desconhecendo os caminhos. O meu primeiro livro, ele é ridículo, mas muito dessa inexperiência, sabe, Matheus? De não saber como contatar uma editora, de não avaliar, né? Então, assim, claro, ele faz parte da minha história, ele me trouxe até aqui, né? Mas é disso, é fruto dessa inexperiência. Agora, a gente conta com muitas outras facilidades, né? Por exemplo, os meus livros infantis foram distribuídos para todos os alunos da rede municipal. sim, Então, quer dizer, isso tem um incentivo local, né? sim, E isso me dá um orgulho muito grande de fazer parte desse processo que é tão singular, tão significativo na vida de um sujeito, que é o processo de alfabetização, né? Então, eu lembro o primeiro livro que eu li, mas eu não lembro quem era o autor. É daquelas, sabe aquelas coleções de livrinhos, assim, que tem vários, que a gente compra em qualquer sim, lojinha, assim? Mas eu talvez possa ter feito parte da alfabetização, da escolarização de algum desses leitores, né? sim, Então, isso me abre portas. Talvez, não é pensar pequeno, mas isso já me faz feliz, né? De ter contribuído de alguma forma. Enfim, acho que ali, repetindo, quando eu estava concorrendo ao Prêmio Ecos, houve uma mobilização gigantesca, assim, né? As pessoas pediam voto, todo mundo saía, né? Eu lembro que uma das minhas primas não mora aqui, mas ela dizia assim, ela é professora também, e dizia, vou mandar meus alunos votarem, quer dizer, é uma sim, corrente, sabe? Então, todo mundo parece que pega junto. sim, É, os eventos literários aqui está acontecendo bastante, né? Então, já tenho feito alguns contatos pela região. Claro, ainda é muito nas cercanias, né? É sim, tudo sim, muito aonde o braço alcança. Mas ainda a gente pensa, claro, que um dia poderia ter sido reconhecido por uma editora maior, quem sabe, né? A gente, por enquanto, eu ainda estou pagando para escrever, né, Matheus? sim, Mas isso fala muito de mim, né? Da minha vontade de remar contra a corrente, de persistir, né? De ter essa, de não perder de vista aquilo que me realiza enquanto pessoa, né? Que é o sentido da minha vida. Bom, e uma provocação para o futuro, assim, para o escritor. Eu, como historiador, eu sei que o interior tem muitas histórias, muitas coisas. Já pensou em escrever algo sobre um romance histórico, algo assim, Sim, desse interior, desse teu sim, ambiente? Alguma história, pode ser política ou não política, mas alguma história onde realmente o interior esteja, pá, aqui estamos interior, aqui estamos nós, o alguma. protagonismo, né? Isso, já pensou? Porque sempre é uma discussão, às vezes até que depois da internet ficou meio estranha, ou não, que é o autor regional. A sua obra não é bem regional, a sua obra é plural. Não, Por exemplo, o Peregrino ele pode ser lido, se traduzido mundialmente, porque há uma sim, angústia bastante, que não é a angústia regional, uma latente, né? angústia, você já pensou assim, em tentar construir alguma coisa no Sim, regional? sim.
aqui, Matheus, é muito gostoso nesse sentido, sabe? Sim, Porque todo mundo se conhece, tem personagens que são caricatos, tem sim, pessoas que você reconhece pelo riso, pelo carro que anda, né? sim, Então, assim, é tudo muito familiar, né? Histórico, nós temos aqui na cidade dois autores, dois senhores já, o seu Nelson e o seu José Ramos, Nelson Lersen e José Ramos, que eles já registraram, acho que mais no sentido documental, a nossa sim, história, né? E tem o Douglas Schiller, que acabou de lançar um gibi, também contando a história de Erval Seco. sim, E, para mim, eu acho que eu posso me apropriar. Talvez vai ficar um pouco antiético, porque as pessoas vão se identificar, provavelmente, sim, quem são as minhas personagens, inspirada em quem, mas eu acho um desafio bacana, assim, sabe, de pensar, e eu preciso necessariamente ir para ficcionalização, assim, sabe, sim, porque o real não basta. sim. E, por exemplo, eu queria te perguntar de novo sobre o psicólogo, o psicanalista. Eu gosto muito de ler sobre isso, mas eu não sou um grande conhecedor. O que eu sei, por leitura, é que a psicanálise é um grande ouvido. É um grande ouvido que a gente ouve muita coisa, que o corpo do psicanalista tem que escutar, tem que ver muito de quem está falando. E todo grande ouvido também é um grande observador. Você pensa que algo dessa profissão te moldou como escritor? Tipo assim, tipo, eu me tornar psicólogo me tornou um melhor escritor, ou me faz com que eu tenha mais dificuldade de escrever, porque eu tenho Uhum. medo de ser julgado pelos colegas por algo que eu estou escrevendo, ou porque as Sim. pessoas podem ter medo de me contar coisa e parar nos livros. Tem alguma coisa assim? Eu acredito, Matheus, que o que me contribuiu, não de imediato, tá? Sim, Mas ao longo desses quase 10 anos escrevendo e publicando, foi conhecer o ser humano. Não que eu conheça assim a fundo, mas pude trazer isso para minha escrita, características, pensamentos, porque, por exemplo, assim, no Rapto dos Dias, cada capítulo é narrado por uma personagem, né? E elas passam pela mesma situação, mas elas dão para essa situação um sentido particular, que é sim, delas. E isso eu acho que eu peguei muito da psicologia, né? Do que a psicologia me ensinou. Então, o Francisco, que é um dos protagonistas, ele vive fugindo, né? Nas situações que ele mais precisa se posicionar, ele se acovarda e foge. E aí a gente vai entendendo que foi uma resposta antiga que o pai deu numa sim, situação muito determinante. E acho que é isso, sabe? De quando o leitor pode até ler isso, ler a história, já sabendo qual a reação que esse personagem vai ter, né? Quer dizer, talvez eu, por já entender dessa forma, consiga identificar isso. sim, Então, e aí tem outra coisa, essa estrutura narrativa do Rapto dos Dias, ela é muito baseada nessa condição da gente se colocar no lugar do outro, né? sim, Então, de pensar, poxa, de não julgar o que o outro fez, as ações, as escolhas, né? Então, quando a gente cria um juízo sobre aquele capítulo, sobre aquele personagem, ai, que mãe horrível, né? Olha o que ela faz com os filhos, vem o discurso dela para contrabalancear essa resposta, sabe? sim, Então, era essa a minha brincadeira com o Rápido dos Dias, de eu deixar o leitor quase perdido, assim, sem saber para quem torcer, né? Porque cada vez que o livro vai crescendo, ele vai tendo uma outra noção, uma outra dimensão daquele mesmo personagem, né? A primeira vez que meus filhos saíram e não voltaram foi quando saíram de mim. Primeiro Catarina, depois Francisco. Não sei se algum dia foram meus de verdade, mas quando nasceram, eu já sabia que os dois se perderiam de mim uma hora ou outra. E olha, e atualmente, assim, essa pergunta eu gosto de fazer para todo mundo. O que que você anda lendo? Tipo,
que você tá. Dá tempo de ler alguma coisa às vezes ou não? A gente acha tempo, né? Porque No intervalo. que você anda lendo assim que você anda? Eu falei hoje na escola, eu estou lendo o livro do Kenny. Que Ah, mas legal. como é que você está lendo se eu tive que entregar para a bibliotecária? Não, eu que peguei. Ah, tá. O que você anda lendo? O que você anda fuçando? O que você anda procurando? Então, eu estou buscando referências no atual momento, sabe? Eu estou com 3 histórias. Eu não sei qual delas eu vou escrever primeiro, mas eu tô lendo, eu tava lendo uma coisa, tive que parar para poder, porque uma das histórias ganhou mais força, né? Sim, Eu li um livro, o Matheus, lá em fevereiro, A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. É um livro lindo, de uma prosa poética riquíssima. E aí eu estava oscilando, assim, eu li o livro da Daniela Arbeck sobre o Brumadinho, sim, estava lendo um livro sobre o caso Evandro, então livros mais policiais e ao mesmo tempo de documentários, assim, sim. sabe? Porque eu estava me embasando, criando sustentação para as minhas próximas histórias. Mas aí, buscando referências para uma dessas 3 histórias que te falei, uma tem uma veia mais poética mesmo, e aí eu coloquei o Tudo é Rio, da Carla Madeira, na frente dessa fila, assim. Então eu Sim. parei o caso Evandro para pegar o Tudo é Rio, e está sendo muito proveitoso, assim. E uma coisa, você já, com certeza, já alterou a vida dos jovens leitores da região, já alterou a vida dos jovens leitores da sua cidade. Se você pudesse dizer alguma coisa para alguém que faz psicologia, que gosta de ler e que quer se tornar um escritor, alguma coisa assim, olha, hoje eu investiria também nisso, eu Uhum. também faria isso. Que conselho o senhor daria? Que conselho você daria para quem, olha, você gosta de ler, quer escrever, também já cursou psicologia ou não, ou tá? Que conselho você daria? Sim. Matheus, eu acho que se você acredita no seu sonho, você precisa persistir, né? E muitas vezes eu desanimei, mas eu não desisti. O Peregrino mesmo é uma publicação independente, ele não tem editora, Sim, né? Foi uma opinião que eu queria arriscar também, né? Com um projeto lindo, um livro lindo, mas que gera custos, que tem gastos, sim, e às vezes a gente. Isso aí, tá o meu tá aqui também. Mas que, né, às vezes desanima, né? Porque o preço que tá tudo, né? sim, E o papel, infelizmente, curiosamente, foi afetado também. Houve sim, um aumento de acho que 12% na indústria de papel, assim, nas gráficas. E a gente sabe como é o brasileiro, né? É um povo que, infelizmente, não tem acesso à leitura, sim, né? E a gente está ali, como eu te falei, nadando contra a corrente, né? Remando no, na contraposição, assim. E é isso, né? Eu, tendo em mente que isso é o que mais me dá felicidade, que é o lugar que eu mais me realizo, como te falei, é o sentido da minha vida escrever, não tem como desistir, né? sim, Talvez recuar, parar, estudar. Eu acabei de encerrar um curso de roteiro sim, com a Ana Maria Moretti, uma dramaturga lá do início dos anos 2000 ali, ela tem várias novelas ali, né? E é isso, é experimentar coisas novas, se reinventar, né? Encontrar outras estratégias aí. tentar, né? Tentar, tentar. Tentar. Bom, eu agradeço imensamente por trazer essa voz, por trazer um pouco do teu processo, um pouco de como é ser escritor, e agradecer. Eu conheci o Kenny numa palestra, a qual ele apresentava um pouco dos seus livros, e foi uma grata surpresa, porque eu tinha editado um vídeo do Conjunção de Tarde, e pensava, bah, eu tinha que fazer umas entrevistas, mas quem é que eu vou chamar? Não tem ninguém para chamar aqui, não tem ninguém para chamar lá.
Aí veio uma pessoa, bah, não, olha só, pá, pá, pá. Eu pensei até que ia vender livro didático, pensei, bah, lá vem os livros didáticos. Aí não, é um autor da região, que legal, sabe? E toda a escola gostou bastante, Que legal, então fico foi um feliz. momento muito feliz. Então eu te agradeço por estar fazendo esse trabalho, por estar compartilhando com a gente suas histórias, e agradeço também em nome dos seus leitores por nos colocar no mapa regional, estadual, nacional, com essa potencialidade de escritor que você tem. Muito Poxa, obrigado. Matheus, obrigado. Você sabe que eu me emociono bastante, porque eu sou muito pequeno ainda, né? No sentido de disso mesmo, assim, quem me conhece está aqui no meu povoado, assim, né? Onde o braço alcança. E, e não, é mais que um sonho, né? É uma forma de eu me expressar e aí ter pessoas que param para me ler, não há preço que pague, né? Então, assim, às de vez em quando eu coloco os meus e-books gratuitos, eu não tenho noção para onde as minhas histórias vão parar, sabe? Nas mãos de Sim. quem? E já veio relatos de diversos cantos do Brasil, né? Então, assim, isso me dá uma alegria, é o meu gol, assim, sabe? Então, obrigado pela sua atenção com o meu trabalho, obrigado por estar dedicando o espaço do seu canal para Não, apresentar as minhas obras. a alegria é nossa aqui. Que bom, que bom. E esteja certo de que pode contar comigo, o que precisar, estou à disposição, tá bom? Essa foi a nossa primeira entrevista com o Kenny Teixeira. Então é importante que você deixe seu apoio, que você deixe seu like, que você deixe sua inscrição, que você deixe seu comentário. E indique aqui nos comentários outros escritores que vocês acham que seria interessante eu entrevistar aqui nesse espaço sobre como é ser escritor no interior.